Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre músculo liso, tá? E toda vez que a gente fala sobre músculo liso, a gente deve lembrar que o músculo liso é aquele músculo que faz parte do tubo gastrointestinal, né? É aquele músculo que faz com que o tubo gastrointestinal se contraia. É o músculo que se encontra em movimentos finos, como o movimento da ereção do pelo, músculo piloeretor. É um músculo liso, músculo que contrai e dilata a pupila, tá? É um tipo de músculo liso. Só que esse músculo liso a gente vai ver que ele apresenta uma configuração um pouco diferente da do músculo esquelético, tá? E uma classificação também de acordo à inervação, de acordo à união que essas fibras musculares lisas apresentam. Então, a primeira diferença está na disposição, tá, dos miofilamentos. Primeiro a gente lembra, né, que o músculo esquelético ele tinha um formato fusiforme, um formato longitudinal. O músculo liso ele apresenta também esse formato fusiforme, porém as fibras de contração, os miofilamentos, eles apresentam uma disposição diferente. Aqui a gente vê, por exemplo, o começo de um de um sarcômero, a terminação do outro, certo? E isso no músculo esquelético era chamado de linha Z. Isso no músculo liso é chamado de corpo denso, tá? Essa é a primeira diferença já na estrutura do sarcômero do músculo liso. Outros miofilamentos, elas se estendem desde os corpos densos, porém ela tem uma disposição meio oblíqua, meio lateral, lateralizada, né? E isso a gente fala que ela tem a disposição lateropolar, tá? E devido a essa disposição lateropolar, quando ela contrai, a força de contração do músculo liso acaba sendo maior que a do músculo esquelético e a diminuição da longitude do músculo liso acaba sendo maior também do que o do músculo esquelético, tá? Então elas apresentam, os miofilamentos apresentam uma disposição lateral, oblíqua, tá? E como consequência, as pontes cruzadas da miosina também têm uma disposição lateral para se unir com os filamentos de actina. E isso a gente chama de pontes cruzadas lateropolares, que aumenta a força de contração, tá? E também diminui muito mais a longitude no músculo liso do que no músculo estriado esquelético, por exemplo. Bom, essa é uma das diferenças. Outra diferença é a seguinte: o músculo liso ele apresenta umas pequenas invaginações, tá? Umas pequenas invaginações que no músculo esquelético era uma invaginação bastante proeminente da membrana, que era chamada de túbulo T. E isso daqui, essa invaginação, ó, essa invaginação da membrana do músculo liso vai se chamar de cavéola. E uma outra diferença tá numa organela que no retículo sarcoplasmático do músculo esquelético era bastante desenvolvido. No músculo liso, ele é é menor, é menos desenvolvido, apresentar menores concentrações de cálcio. Então, quer dizer que o músculo liso vai depender das concentrações de cálcio extracelular para poder contrair, tá ok? E o íon principal que vai gerar a contração no músculo liso é o cálcio. Por quê? Se a gente lembrar do capítulo 7, do capítulo anterior, um dos mecanismos para excitação da fibra muscular esquelética era a propagação de um potencial de ação nervoso através da fibra nervosa, né, que sai da asta anterior da medula. Esse potencial de ação libera as vesículas de acetilcolina, que se unem aos receptores de acetilcolina na membrana plasmática do músculo esquelético. E aí, se unindo, esse neurotransmissor à sua proteína de membrana, né, no músculo esquelético, permite a difusão de sódio através da membrana plasmática. E aí gera o potencial de ação da fibra do músculo esquelético e gera também a excitação do túbulo T, que vai depois liberar o cálcio ao citosol e permitir a contração, né? Bom, aqui, por exemplo, como a gente não tem o túbulo T, só tem a cavéola, e a gente depende das concentrações de cálcio extracelular, o mecanismo da excitação da fibra muscular lisa não somente depende de uma excitação nervosa, tá bom? Não é somente uma fibra nervosa que pode excitar a fibra muscular lisa. Por exemplo, o que poderia excitar uma fibra muscular lisa? A fibra muscular lisa apresenta receptores, tá? Receptores para neurotransmissores do sistema simpático e do sistema parasimpático, tá?
E esses receptores do sistema simpático são a adrenalina, perdão, esses neurotransmissores do sistema simpático são a adrenalina e a noradrenalina, tá? Quando a adrenalina ou a noradrenalina vem e se une a esse receptor faz com que a membrana plasmática do músculo liso seja mais permeável a cálcio ou a sódio, por exemplo, né? Gerando um verdadeiro potencial de ação. Então, isso é um estímulo químico. O músculo liso, ele pode ser excitado por um estímulo elétrico, tá? Por um estímulo químico, um estímulo mecânico, um estímulo de distensão do músculo liso pode aumentar a permeabilidade da membrana plasmática do músculo liso, gerando também difusões, né, de cátions de fora da célula para dentro, certo? Então, é estímulo elétrico, é estímulo químico, é estímulo nervoso, né? Elétrico, no caso, seria estímulo de distensão, tá? Um outro estímulo químico que poderia, por exemplo, estimular a contração do músculo liso é um estímulo hormonal, tá? Uma hormona, por exemplo, a hormona tireoidiana. A hormona tireoidiana pode vir a se unir a um receptor, tá? Que está na membrana plasmática do músculo liso, vem e se une e estimula também a permeabilidade da membrana plasmática, que ela seja mais difundível a um íon específico, tá? O cálcio, no caso, que vai gerar contração. Uma outra coisa que aqui a gente precisa entender que tem de diferente com a fibra muscular esquelética é que a actina, a actina do músculo liso, ele não tem troponina C, tá? Não tem troponina. Tem poucas quantidades de troponina. Então, não existe um complexo troponina-tropomiosina. Ao invés disso, e aí você vai me perguntar, talvez, se não existe complexo troponina-tropomiosina, o que vai acontecer com o sítio ativo? Porque o sítio ativo, ele tampava antes, né? Ele estava tampado pelo complexo troponina-tropomiosina. Bom, o sítio ativo ele vai estar descoberto, tá? Só que, para que a cabeça da miosina possa se unir ao sítio ativo, tem que entrar cálcio para incender, para gerar uma cascata de reações e para poder fosforilar a cabeça da miosina, para logo depois ela se unir ao sítio ativo. Então tem que entrar o cálcio para gerar a contração. Então por isso que o cálcio ele é muito importante aqui na contração desse músculo aqui, que é o músculo liso. Bom, vamos lá. Então a gente estava falando que o músculo liso ele se diferencia, né, pelos tipos de uniões, pelo estreitamento da união, né? Esse músculo aqui a gente chama de músculo multiunitário, tá? É um músculo que apresenta poucas uniões em hendidura, uniões estreitas, uniões do tipo gap, e também é inervado por várias terminações nervosas, ó, tá? Esse tipo de músculo aqui corresponde a movimentos mais finos, como a constrição e dilatação pupilar, tá? É um tipo de músculo liso multiunitário, e o músculo eretor do pelo. São movimentos muito mais finos. Esse músculo liso aqui, que é um músculo unitário, porque é como se fosse uma massa só, também pode ser chamado de sincitial, porque é como um todo, né? É como uma massa só. É inervado por uma terminação nervosa somente. E a propagação do potencial de ação no músculo liso unitário é mais rápida do que é no músculo multiunitário. Tá legal? Por quê? Por causa das estreitas uniões. Uniões em hendidura, tá? Então, por exemplo, o potencial de ação nessa célula pode gerar uma despolarização na célula seguinte e assim vai, tá? Por isso que a gente fala que é sincitial. Bom, então a gente tem o músculo unitário, né? Multiunitário, multiunitário, fibras separadas, atuam de maneira independente, né? Uma fibra pode se despolarizar, gerar uma contração, essa depois, logo depois, né? Aqui os exemplos, tá? O músculo do íris, o músculo piloletor, e o músculo liso unitário ou sincitial, também chamado de visceral, que é o músculo que se encontra no tubo gastrointestinal. São muitas fibras juntas, como se fosse uma única massa só, tá? Unidas por uniões em hendidura, do tipo gap junctions, né? E atuam juntas, pelo contrário dessa, que atuam de maneira separada. Tá? Músculos viscerais, músculo do tubo gastrointestinal. Bom,
Eu falei que o músculo liso ele apresenta sim filamento de actina e filamento de miosina, porém, na composição da actina da fibra muscular lisa não existia troponina ou existe muito pouca quantidade, né? Ao invés disso, a gente vai ter um complexo aqui, que seria o complexo calmodulina-cálcio, tá bom? Onde que está esse complexo calmodulina-cálcio? Bem aqui. Bom, aqui eu falei, ó, dependemos da concentração de cálcio extracelular porque o retículo sarcoplásmico ele é pouco desenvolvido, tá? E ele tem uma certa quantidade de cálcio também no retículo sarcoplásmico, porém é pouco desenvolvido. O cálcio que vai gerar a contração, ele pode vir ou, né, do líquido extracelular ou do próprio retículo sarcoplásmico, lembrando, pouco desenvolvido, tá? Esse cálcio, o que ele vai fazer? Ele vai ativar essa proteína aqui. Uma vez que ele ingressa o citosol, ele ativa essa enzima, na verdade, essa proteína aqui, né, que é chamada de calmodulina. Essa da união da calmodulina com o cálcio, o que vai fazer? Vai ativar essa enzima aqui, ó, tá? Que chama-se miosina quinase. Essa miosina quinase, o que ela faz? Ela vai até a cabeça da miosina, ela vai até a cabeça da miosina e fosforila a cabeça da miosina, fazendo com que a cabeça da miosina fique fosforilada, carregada de energia, né? E o que eu falei no começo da aula? Eu preciso fosforilar a cabeça da miosina para ela possa se unir ao sítio ativo que já estava destampado, né? Então a cabeça da miosina vai se unir ao sítio ativo que está destampado, porque não existe complexo troponina-tropimiosina, e vai gerar a contração do músculo liso. Tá legal? Beleza. Então, por isso que a gente falava aqui de uma de um complexo, né? Não existe complexo troponina-tropimiosina, ao invés disso existe um complexo calmodulina-cálcio, e o processo contrátil do músculo liso ele é ativado pelo íon cálcio. Bom, a organização dos filamentos, eu já falei, né? Que eles são organizadas de maneira, elas são unidas também, né? Por estruturas contráteis que são os sarcômeros, a ponta, as extremidades dos sarcômeros a gente chama de corpos densos, só que a organização dos miofilamentos é de maneira lateral, de maneira oblíqua, tá? E as pontes cruzadas da miosina também são lateralizadas. Os filamentos de actina estão unidos aos denominados corpos densos, que tem a mesma função que os discos Z no músculo esquelético. Entre os filamentos de actina estão os filamentos de miosina, a gente sabe por causa da organização do músculo esquelético, né? As pontes cruzadas dos filamentos de miosina são lateropolares e permitem que o músculo liso ele contraia até 80% da sua longitude. No músculo esquelético existe só um acurtamento de 30% da longitude do músculo esquelético. Por isso, a gente tem uma contração tônica, né, uma contração maior, mais prolongada, tá? Mais prolongada no músculo liso. Contração músculo liso e também tipo tem mais força de contração no músculo liso. Devido ao quê? Devido que a entrada de cálcio ele é por meio de um canal lento, né? Canal lento. Esse canal lento de cálcio permite a entrada de bastante cálcio no citoplasma, né? E como é uma contração que não ocorre a todo momento e é uma contração lenta, tá? Porque tem todo aquele processo do cálcio se unindo à calmodulina incendendo ou ativando a miosina quinase. A miosina quinase fosforilando a cabeça da miosina. A cabeça da miosina, assim, unindo esse ativo, todo esse processo vai gerar uma contração um pouco mais lenta, uma contração prolongada. Tá legal? E por isso a gente tem maior força de contração devido à contração prolongada, né? As pontes cruzadas da miosina ficam por mais tempos unidas ao sítio ativo. Beleza. Uma comparação entre a contração do músculo liso e a contração do músculo esquelético seria a seguinte. Primeiro, vamos entender aqui a animação. O que a gente tem aqui nessa animação? A gente tem o esôfago, tá? O esôfago também tem uma capa muscular, e a capa muscular é de músculo liso no esôfago, tá? O esôfago ele serve como um conduto para passagem de alimento desde o estômago, desde a boca até o estômago, tá? E aí você vê que o alimento ele distende a parede do esôfago.
E essa distensão servia também como um estímulo, tá, para a contração do músculo liso. Então, quando o alimento distende a parede, logo depois ele contrai, né, fazendo com que o alimento descenda até o estômago. Ele não cai por gravidade, cai por contração do músculo liso esofágico. E chama isso aqui de movimento peristáltico, tá? Essa contração aqui vai durar, ela demora mais tempo para acontecer, porque ela tem que interpretar primeiro que está sendo distendida, logo depois tem que fazer permeável, né? E como demora mais tempo, gasta menos ATP do que a contração do músculo esquelético, tá? É uma contração que dura mais tempo, é uma contração mais prolongada. Aqui é uma contração mais curta, tá? Gasta mais ATP nessa contração porque a contração é rápida. Legal? E essas são as diferenças entre o músculo liso e o músculo esquelético. Não é que o músculo liso não gaste ATP, ele gasta sim, porém gasta menos, tá? Então a contração é mais prolongada no músculo liso, a contração é mais rápida no músculo esquelético. Existe maior força de contração por causa da contração prolongada, tá? Existe mais força, também diminui 80% a longitude do músculo liso, né? Tá? Menor força de contração, uma diminuição só de 30%, lembra? Baixa necessidade de íons cálcio, de íons sódio, no caso também, né? Cálcio, sódio. Os canais de cálcio são lentos, as entradas do canal de cálcio são lentos, né? Por meio de uma bomba lenta de cálcio. Por isso a contração, como eu já expliquei, é mais lenta no músculo liso do que no músculo esquelético, tá? Alta necessidade de íon sódio, aqui tinha que ser íon sódio, tá? Íon sódio. O cálcio, que ele vai precisar para contração, tá? E a entrada de cálcio é por meio de uma contração lenta. Alta necessidade de íon sódio para gerar uma despolarização da membrana do músculo esquelético, tá? E essas são as principais diferenças. Ambas as duas gastam ATP, porém a do músculo esquelético gasta mais. Bom, então aqui esse mecanismo que a gente já explicou, tá? O cálcio pode vir ou do líquido extracelular ou do retículo sarcoplasmático. No caso, a maioria das vezes vem do líquido extracelular, gera essa união com essa proteína, que é a calmodulina. Por isso esse complexo é chamado de calmodulina cálcio, tá? Ativa a miosina quinase, que fosforila a cabeça da miosina, que se une ao sítio ativo e logo gera a contração, tá? Então não existe complexo troponina-tropomiosina. Não existe troponina no músculo liso. Ao invés disso, ele tem uma proteína chamada calmodulina, né? Etapas de contração. O cálcio vai se unir à calmodulina, a gente já falou, forma o complexo calmodulina-cálcio, que se une à miosina quinase, né? Ativa a miosina quinase. A miosina quinase fosforila a cabeça da miosina, produzindo a contração, né? Porque a cabeça da miosina fosforilada vai se unir ao sítio ativo. E esse mecanismo do Serroco nada mais é do que uma contração prolongada, uma união prolongada da cabeça da miosina com o sítio ativo da actina, tá? Por causa que a gente tem menos gasto de ATP, se tem menos gasto de ATP, menos ativação de uma proteína que vai fazer com que a cabeça da miosina se desfosforile, tá? Porque tinha uma proteína que fosforilava, que era a miosina quinase. Então, se gasta menos ATP, tem menos, o menor tempo de ativação, tem um tempo que não é tão rápido a ativação da miosina que desfosforila a cabeça da miosina, tá? Então, esse mecanismo de Serroco nada mais é que uma contração mais prolongada no músculo liso. Isso seria a teoria do Serroco ou o mecanismo do Serroco. Bom, o mesmo cálcio que vai gerar o potencial de ação, tá, da membrana do músculo liso é o que vai gerar também a contração, tá? O que vai se unir à calmodulina para gerar a contração. Então, ele gera a despolarização do músculo liso e também gera a contração do músculo liso. Tá? O retículo sarcoplásico, lembrando, pouco desenvolvido. Bom, e aí a gente chega a isso aqui, são os gráficos do potencial de meseta do músculo liso. O músculo liso ele pode apresentar esse gráfico de potencial de ação, que a gente chama de potencial em espiga, tá? Potencial em espiga. Esse potencial aqui é um potencial rápido, né? Lembrando que apresenta fase de repouso, fase de despolarização, fase de repolarização,
tá? Esse aqui é um gráfico de ondas lentas, é um gráfico onde, por exemplo, a gente não tem um verdadeiro potencial de ação. Acredita-se que o músculo liso ele fica num período intermitente, tá? Gerando essas ondas lentas, porque naturalmente elas são difusíveis a íon sódio, a íon cálcio, até que a entrada exagerada ou a entrada de verdadeiros, de muitos íons vão gerar um verdadeiro potencial de ação, gerando esse gráfico de potencial de ação ou isso aqui, tá? Então a gente fala que elas têm uma atividade autoexcitável, geram pequenas ondas lentas. Quando essa onda lenta ela consegue alcançar o umbral, aí ela gera o verdadeiro potencial de ação e aí gera um gráfico em espiga, tá? Acredita-se que no músculo liso, quem fica gerando, no músculo liso gastrointestinal, quem fica gerando essas ondas lentas aí são as células de Carral. Bom, e depois a gente tem esse gráfico aqui, que é o gráfico em meseta, tá? O gráfico em meseta a gente tinha a fase de repouso, a fase de despolarização, a fase de meseta mesmo, né? E a fase de repolarização. Tá? E quem que gera essa fase de meseta é a entrada do cálcio, tá? Do líquido extra para o líquido intracelular. Esse é um gráfico característico também da contração do músculo cardíaco, que depende das concentrações de cálcio extracelular. Bom, o potencial de repouso da fibra muscular lisa, tá? Tanto nesses dois gráficos aqui, é entre menos 50 a menos 60. Esse é o potencial de membrana em repouso. O umbral, tá? Tanto para as duas, é de menos 35 milivolts. E existem dois tipos de potencial de ação que a gente falou. O potencial em espiga, que é a do músculo unitário, né? Não existe meseta aqui. E o do potencial com meseta. Tá? Existe uma duração entre 2 a 3 milissegundos nessa meseta. Tá? Por quê? O que, que acontece? Na despolarização, quem que gera a despolarização? O sódio. Tá? Mas não somente o sódio pode gerar despolarização. Pode gerar, no músculo liso, quem principalmente está gerando a despolarização é o cálcio, né? Certo? Sódio, cálcio. Esse cálcio aqui, ele pode gerar esse gráfico aqui também, né? Um canal lento. Aqui ele pode entrar por um canal, por transporte ativo do tipo cotransporte, ele pode entrar com sódio, ou, por exemplo, ele pode ativar um canal lento, tá? Um canal lento de cálcio, e esse canal lento de cálcio faz com que a meseta, com que esse potencial de ação dure 2 a 3 milissegundos, gerando essa despolarização mantida, mantenida, sostenida, a gente fala, né? Que é o platô em português ou meseta em espanhol. Porque demora para abrir o canal lento e demora para fechar o canal lento de cálcio. Então, por isso ele mantém aqui esse potencial de ação. E logo depois, na repolarização, a gente tem saída de íons potássio de dentro da membrana para fora, certo? Para tentar equilibrar. E aí, no finzinho da repolarização, a bomba de sódio e potássio equilibrando tudo. Colocando o potássio que saiu de novo para dentro da célula e colocando o sódio ou o cálcio que entrou de fora, colocando para fora de novo, tá? Bom, e né, a entrada do cálcio é o que gera a contração mais prolongada, né, devido a isso aqui. Bom, bom, então a gente falou da autoexcitação também, né, responsáveis aquelas células de Carral, vão gerando ondas lentas no músculo liso, tá? Até chegar a um verdadeiro potencial de ação e que faz a onda lenta alcançar o umbral e gerar um verdadeiro potencial de ação, né? Os estímulos para a contração do músculo liso pode ser distensão, né? Estímulo mecânico, estímulo elétrico, hormonal, químico. Irritação também pode fazer com que o músculo liso alcance um umbral, né? Fique despolarizando e fique gerando uma contração, né? Isso no caso da diarreia, por exemplo. É autoexcitação, né? Ondas lentas, gerando o verdadeiro potencial de ação, gerando o potencial de ação do músculo liso. Bom, aqui nas características estruturais a gente falou que essa invaginação que era o túbulo T no músculo esquelético é uma invaginação mais simples, chama-se cavéola, tá?
E assim como no túbulo T a gente tinha uma íntima relação com o retículo sarcoplasmático, aqui está o retículo sarcoplasmático do músculo liso. Porém, ele é pouco desenvolvido, tá? Pouca quantidade de cálcio. Para que esse cálcio possa ser liberado do retículo sarcoplásmico, a cavéola tem que excitar o retículo sarcoplasmático, tá? E aí isso a gente chama de complexo excitação-contração. Por quê? Quando o cálcio do retículo sarcoplásmico gere a contração, é porque a cavéola foi excitada, tá? O potencial de ação que estava se propagando pela membrana também excita a cavéola, tá? A membrana dessa invaginação que vai excitar também aqui o retículo sarcoplasmático, tá? No lugar do túbulo T, o músculo esquelético, no lugar do túbulo T do músculo esquelético, a gente tem cavéolas. A transmissão do potencial de ação nas cavéolas excita a liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático, que é pouco desenvolvida, né? A contração depende da concentração de cálcio extracelular. Por quê? Porque no retículo sarcoplasmático existe pouca quantidade de cálcio. A bomba de cálcio, a bomba de cálcio no retículo sarcoplasmático ou na membrana do músculo liso, faz com que o cálcio ele retorne ao líquido extracelular ou retorne ao retículo sarcoplasmático, tá? Bom, é isso e nos vemos na próxima.